Então, hoje, gente, nós vamos falar desse relacionamento complicado entre a economia real e o mercado financeiro. Para começar, eu vou apresentar os componentes desse casal. A economia real, ela dispensa apresentações. Todos nós aqui, de uma certa forma, estamos inseridos na economia real. Sejam vocês empresários, executivos, estudantes, todos somos agentes da economia real, que vem sofrendo muito com a crise causada pelo coronavírus, que começou em 2020. E quem é o mercado financeiro? Esse vilão para muitos. O mercado financeiro não passa de uma conjunção de investidores, como vocês também devem ser investidores, e agentes financeiros, como bancos, assets, que é o caso da Portugal Investimentos, e outros. Eu queria dar um exemplo de como funciona o mercado financeiro, e os millennials que estão aqui presentes vão lembrar muito de uma empresa que foi campeã de jogos eletrônicos na década de 80, que é a GameStop. A GameStop, que influenciou a adolescência e a infância de muito millennial, ela passou, ao longo do tempo, ela perdeu a força, perdeu a pujança, parou de criar novos produtos e suas ações sofreram muito no mercado, começaram uma queda, parecia sem fim. No ano passado, alguns hedge funds, o que são hedge funds? São chamados de forma pejorativa por algumas pessoas de fundos abutre, mas no fundo, são fundos que buscam um rendimento positivo em qualquer cenário. E também quem que compõe os hedge funds? Os gestores, como a Magda é gestora da Portugal Investimentos, o Ricardo, e os investidores. Esses hedge funds, eles começaram a operar de forma vendida com as ações da GameStop. E o que é isso na prática? Você operar vendido, você ganha quando as ações caem. Eles viram que ela estava numa queda constante e entraram vendidos. Do outro lado do balcão, existe um fórum de investimentos que se chama Reddit, que é composto por aproximadamente 70 mil investidores, a maioria deles millennials, a maioria deles pequenos investidores, investidores de valores unitários pequenos, e nessa faixa etária aí dos 30 aos 45 anos. Eles começaram a recomendar a compra das ações da GameStop. Segundo eles, por serem justiceiros, por quererem salvar aquela empresa que marcou a infância, a adolescência, não importa o motivo, o que aconteceu é que em 2, 3 meses as ações da GameStop subiram 700%, e o que aconteceu com aqueles fundos que estavam apostando na queda da GameStop? Eles perderam dinheiro. A maioria deles perdeu 50% do patrimônio, mas lembra, fundo e mercado financeiro não são entidades em si próprios, são compostos de investidores. Então, enquanto os investidores da Reddit ganharam dinheiro com a alta das ações da GameStop, outros investidores desses fundos hedge perderam dinheiro, perderam metade do patrimônio. Mas para a gente, aí as pessoas me perguntam, como é que um ano tão difícil como 2020, um ano que houve fechamento de negócios, alguns clientes perderam 70%, 80% do faturamento, mandaram pessoas embora, nós todos conhecemos pessoas que estão desempregadas, como um ano tão difícil na economia real pode ter sido tão bom para o mercado financeiro que no fim do ano todos nós terminamos com resultados positivos. Eu vou agora compartilhar um gráfico, é o único gráfico da apresentação, para mostrar para vocês um pouco dessa dicotomia que é o mercado financeiro. Olha, esse gráfico aqui, para explicar, é muito simples, eu vou dizer para vocês. Essa barrinha verde, a barra verde é o PIB norte-americano, em 2020, tudo em 2020. A barra laranja é o índice de ações de tecnologia, como, por exemplo, a Apple, a Amazon, a Tesla. E a barra azul é o índice S&P 500, as 500 maiores empresas listadas americanas. Vamos olhar lá à esquerda, que é o primeiro trimestre de 2020, e ver o que aconteceu.
Bom, o que aconteceu foi que o coronavírus, que parecia estar restrito à China, começou a se espalhar na Europa primeiro e depois nos Estados Unidos. Os mercados financeiros, que sempre trabalham com antecipação de fatos, previram a crise e olha como caiu. O S&P cai 20% no primeiro trimestre de 2020, a Nasdaq cai 12% e o PIB americano, impactado só pela retração da China, da Europa inicial, caiu ali por volta dos seus 3%. Quando chega o segundo trimestre, aí você tem uma conjunção de fatores que explicam a dicotomia do mercado financeiro e da economia real. Eu vou explicar por quê. O mercado financeiro, acabei de dizer, ele trabalha com antecipação. Passado para ele não tem valor algum. Nós trabalhamos com o futuro. E trabalhamos também com a liquidez. O que houve no segundo trimestre, que começou no fim do primeiro trimestre, é que governos do mundo inteiro despejaram bilhões de dólares nas suas economias. Com isso, a liquidez do mercado financeiro, que já era alta porque todo mundo aqui sabe que juros no mundo todo são negativos. Ou são, como no Brasil, muito baixinhos, 2% ao ano, e a inflação é de 3%, 4% estimada, o que dá juros reais negativos de 2%, ou eles são nominais negativos. E o que é nominal negativo? A Europa tem taxa de juros de menos 0,5%. Japão, idem. Suíça, idem. Ou seja, nesse ambiente foi uma conjunção cósmica. O investidor tinha muito dinheiro, mais dinheiro foi despejado nas economias para sair da recessão. E para onde foi esse dinheiro? Para o mercado acionário. Começando pelo Nasdaq, que é um índice de tecnologia, quando o mercado percebeu que era uma crise sanitária, apenas isso, e que muito dinheiro estava sendo despejado, e que ainda mais, no novo normal, as pessoas iriam precisar mais e mais de tecnologia, como nós aqui agora. Nós estamos usando uma mídia, que é o Zoom, que subiu muito, as ações do Zoom que compõem esse Nasdaq subiram enormemente, e nós aqui na Portugal Investimentos nos beneficiamos disso em março ainda do ano passado, ou abril. Então, olha para o Nasdaq, subindo 20%. S&P, desculpe, 30%. O S&P 500, 20%. E olha como despencou o PIB americano. Por que ele despencou? Porque o PIB vive do presente. Empresas fechando, restaurantes e cadeias de restaurantes sem faturamento, companhias aéreas sem faturamento, hotéis fechando, resorts fechando, ou seja, grandes empresas que alugam escritório para empresas sem faturamento, e o PIB americano cai 30%, quase que um recorde comparado à grande crise de 1929. Então, no terceiro trimestre, o PIB se recupera, começa a se recuperar, a vida começa a normalizar. Todo mundo lembra que o Trump deixou vida normal, sem lockdowns, e o mercado financeiro continua em ritmo de expansão e termina 2020, um dos piores anos de economia real da história da humanidade. O S&P termina com um ganho recorde acima de 16%, a Nasdaq com um ganho acima de 43%, e o PIB americano com uma recessão pequena, é verdade, mas perdendo 3,5%.